Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido por alguns como Kaiba. Hoje eu vou trazer para vocês um profile de Magician, um deck que vem lá do Espírito Santo. Ele é do Walter Filho. Eu queria deixar os parabéns aqui para ele pelo torneio que ele ganhou. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês a build do deck dele. Como sempre, antes de começar a fazer as considerações aqui relevantes ao deck dele, eu queria deixar sempre bem claro que toda análise de deck que a gente deve fazer, ela sempre deve levar em consideração a field, né, que é onde a gente joga. Eu conversei com ele me passou que a field dele tradicionalmente tem muito Magician. Ele estava esperando Monarca também nesse torneio. Tradicionalmente também tem alguns outros decks como Infernoid, alguma coisa assim. Bem, no torneio ele jogou contra 2 Infernoids, ele jogou uma Mirrormatch e jogou contra Pepe também. Outra consideração importante é o Dark Rebellion no Extra, que é para ser uma Rafflesia, só que ele acabou não conseguindo a tempo. Aí as traps aqui fariam mais sentido. Bem, enfim, vamos começar então aqui, tá? Eu vou abordar aqui o básico do deck, que são os monstros básicos, né? Os 3 Dragon Pit, os 3 Off Dragon e os 3 Wisdom Eye. Eu até não considerava tão básico assim, os 3 Wisdom Eye antes da lista, porque aí tu conseguia utilizar mais Joker e mais Monkey Board. Mas agora a build do deck acaba mudando mesmo, e os Wisdom Eye são mais necessários, se fazem necessários. Ele acabou optando aqui por colocar duas Dragon Pulse. Eu achei uma opção interessante, de repente ele pensou já na matchup contra Monarca. Ele talvez quisesse ter um domínio de campo um pouco maior também. É uma carta muito boa. Um arrependimento dele do deck, que talvez de repente ele possa fazer um ajuste, é a Snowball Dragon. Eu achei também uma demasia, até porque ele está utilizando 2 Snowball Dragon e uma Tanin Magician. Por mais que o deck seja um pouquinho focado para fazer alguns synchros aqui, acredito que tenha sido demasiado. De repente ele vai mudar isso aí numa próxima build, ou não. De repente ele vai ver os resultados aí, até porque esse torneio ele acabou ganhando, né? O que mais que a gente pode falar? Ele colocou aqui também o Xianqie Magician, utilizou 2. Eu achei interessante a opção, de repente para ter um acesso ao Rebellion aqui. Não sei exatamente o que ele estava pensando nas matches que ele estava pensando, mas acredito que seja mais ou menos isso. A opção, de repente, aqui pela Snowball Dragon, seja referente ao Meteor Burst, que dá uma ajudada na matchup contra Cosmo, né? Outro monstro básico do deck são os Jais Penelurados, são uma das Zenguines do deck. Aqui ele optou por utilizar o Apex, né, de boss de deck, que a gente chama. E ele utilizou 2 unicórnios também. Então são 2 unicórnios e 2 Apex. Ele não optou por utilizar nenhum dos 3, porque ele precisava de outros espaços de manobra aqui. Até ele acabou, por mais esse deck seja um deck de OTK, ele optou por utilizar o Upstart Goblin, abriu mão do OTK para deixar um deck mais consistente, mais rápido também. Gostei muito dessa Skyark aqui, ele está utilizando apenas 2, sem Terraforming e sem a terceira. Acho que é uma carta muito boa. No meta atual ela não toma tantas coisas, apesar de ela tomar uma Twin Twister, é realmente complicado, porque tu tá utilizando o efeito dela com alguma coisa. Se tu estiver utilizando na ativação dela, tu toma uma Twin Twister, ela acaba se tornando uma carta muito custosa. Ele fez uma build bem lisa, com bastante monstros, aqui tem 26 monstros. Ele utilizou 2 traps, que fariam mais sentido se ele tivesse a Rafflesia. Ele conseguiu só após o torneio a Rafflesia, ele comentou comigo, porque essas 2 traps aqui deixam o deck mais liso e não deixa ele tão indefeso, porque ambas são boas, são aceitáveis, até a Bottomless em especial contra Cosmo, uma partida muito boa. A própria Mirrormatch é ajudada por essas 2 cartas aqui. Enfim, ele também utilizou aqui uma coisa que eu vi sumindo um pouco desse deck, são as 3 Wavering Eyes. Ele utilizou no main deck as 3. Achei interessante porque, no caso, ele está esperando Dracopels, né? E a própria Mirrormatch. Então ele já está um pouquinho preparado aqui com elas. No último formato que nós tivemos, que existia o Pepe, ela era muito boa. Realmente dava uma sobrevida pro deck. Aí a gente pegou, já fez as considerações aqui gerais no main deck. Acredito também que não precisa falar muito sobre a Penlucol, porque a Penlucol ela é uma carta básica do deck.
Vou abordar aqui só um pouquinho extra, tá? Já feita essa consideração da Rafflesia aqui antes. Ele botou algumas cartas básicas, como o Castle, Dueler, o próprio Beyond the Hope aqui. Ele é muito bom mesmo contra Cosmo. Até se tu for ver esse deck aqui, ele tá bem formatado para jogar contra Cosmo. É uma partida que teoricamente não é difícil para esse deck, porque o Cosmo acaba se gastando muitos recursos e esse deck aqui em cima do Cosmo ele acaba ganhando recurso. Ele até tentou resolver o problema de tomar o TK com essas duas traps, né? O Cosmo ele tem um deck de grande explosão, então é difícil de controlar. Então precisa de ter alguma coisa na tua back row que seja capaz de parar pelo menos o ATK do Cosmo. Aqui no extra ele utilizou, apesar de não ter muitos alvos aqui, eu diria talvez os Wisdom Eye, o Joker, ele acabou optando e colocou o Trapeze. E a gente está vendo o Vortex aqui, mas apesar de não ter o de Ice Fusion, ele acabou optando também por não utilizar o de Ice Fusion. Eu acho uma carta muito boa, apesar de ela deixar o deck um pouco mais defensivo, né? Ela é uma carta que joga o deck um pouco para trás. Claro, tu consegue colocar pressão com um Vortex em campo, mas normalmente tu faz uma jogada mais defensiva com ele. Como ele deixou esse deck um pouco mais liso, um pouco mais para frente, eu queria destacar aqui para vocês os dois Absolute e os dois Meteor Burst. Eles fazem parte dessa formatação do deck aqui, é bem interessante isso, porque ele quer colocar pressão no adversário, então ele está utilizando essas cartas aqui como forma de pressionar e criar campos grandes. Muito boa opção, muito válido, digamos assim, achei bem legal. Esse monstro aqui eu acho muito bom, um grande finalizador do deck. Ele entra ali para limitar as opções do oponente, muito bom. Ele acabou colocando Igniter. Pela formatação do deck, de ter alguns Tunners e ajudar isso, fica muito evidente que ele tem esse leque do Igniter, mas ele é totalmente situacional. Eu usaria, obviamente, mas ele se torna uma carta situacional, porque aqui ele não está utilizando Draco Slayer, nem nada do gênero. Uma carta que me surpreendeu aqui foi o Stardust Spark, é uma boa carta, mas é difícil imaginar a situação que o Stardust seja melhor do que o Igniter, até porque o Igniter também ele tem algumas missões meio ingratas, como tirar Destroyer, algumas coisas do gênero. O side dele, sempre lembrando, o side dele está formatado para a field dele. Eu achei muito bom o side, porque ele é bem genérico, ele é bem extensivo, ele aborda vários decks do meta, então eu achei bem bacana. Apesar de ele estar utilizando um Typhon aqui, de repente opção pessoal também. Uma Twin Twister, já que ele não está utilizando as duas no main deck, ele está colocando uma no main e outra no side. É muito interessante isso, porque ela é uma carta, é uma staple básica agora, eu diria. Um side genérico para quem não quer utilizar Floodgate contra Cosmo, que é esse standal, que eu pessoalmente eu gosto muito de utilizar esse standal, porque eu não preciso ficar dependendo de uma Floodgate de repente que vai tomar um Dark Hole se for uma Floodgate monstro, ou se for uma Floodgate Trap não vai tomar Typhon ou Twin Twister ou qualquer carta genérica de Spell e Trap removal. Tem Corseca, né, que é para ajudar nas partidas mais contra Rogue mesmo, uma carta bem interessante. Os Mechanical Round evidenciando aqui o respeito na própria Mirror Match, partida contra Dracopels também. Maxia é uma carta genérica, de repente algum deck que faça algum spam, de repente um Satellar, um Burn Abyss, é uma carta bem aceitável. E aqui a gente tem o respeito ao Monarca, com os dois Fog King também, e algumas coisas mais básicas como um Vanities e um Majesty. Bem, essa foi a build do deck dele, achei muito boa, interessante para mostrar como foi a adaptação do deck a esse novo meta que está surgindo, que está se solidificando, diria assim, se estabelecendo esse novo meta. O deck ainda está em uma fase de transição. A gente vai encontrar, é um deck que tem muito espaço de manobra também. Como vocês sabem, o pessoal às vezes usa ou 3 Unicorn, ou 3 Apex, ou nenhum de cada. É um deck bem mesclável também. Existem algumas builds que eu vi com Magispector, eu achei bem interessante. Eu queria agradecer a todos que entram em contato com a página. Agradecer também especialmente o Walter, o pessoal do Espírito Santo. O pessoal sempre muito bacana, muito receptivo. A gente troca uma ideia muito bacana quando a gente está no Nacional conversando. Pessoal muito da antiga lá também, uma galera nova jogando, sempre renovando a cena, muito bacana isso. Queria mandar um grande abraço para todo mundo aí que tá apoiando o canal.
Obrigado e até a próxima.